Uh. Yeah. Yeah. Questão para você, certo? E aí galera, bom demais da conta? Simbora para mais uma videoaula, certo? Hoje o conteúdo é resolver questões do IFMG que envolvam a noção de funções. Funções do primeiro grau, do segundo grau, enfim, funções se definem por para cada x você tem um elemento em y, ou seja, se eu tenho um conjunto A que eu chamo de domínio, todos os elementos desse conjunto A estão associados por meio de uma função, de uma lei de formação de uma função, com outro conjunto B, e nesse conjunto a gente chama de contradomínio. No caso, os elementos que tiverem ligados, a gente vai dar o nome de relação, que aí esse elemento que vai estar ligado, a gente já vai chamar de imagem, beleza? Então, todos os elementos do contradomínio que forem imagem do domínio, a gente tem uma função que a gente pode ter afim, pode ter função do segundo grau, beleza? Olha só, se você gostar desse vídeo, deixe sua curtida, seu comentário, sua dúvida, seu elogio, sua crítica, aqui todos são bem-vindos, beleza? Bom, vamos lá então, vamos resolver essa questão do IFMG. Lembrando, gente, que os conteúdos que eu trago aqui é do intensivo Luiz das Contas. Esse conteúdo é destinado a preparações para a prova do IFMG e a prova do Colune, beleza? Então aqueles que estiverem preparando para essas provas ao final do ano, é só conferir as listas de exercícios que eu deixo aqui, certo? Esses exercícios que eu faço durante as aulas, beleza? E se quiser mais informações, é só deixar nos comentários aqui que a gente faz todo um aparato para você, beleza? Então vamos lá então, pegar essa questão número 18 aqui, ó. Um pesquisador, após anos de trabalho, descobre que pelos seus estudos que duas variáveis x e y estavam relacionadas entre si pela seguinte equação, né? X é igual a k vezes y elevado a 2/3. Beleza, gente? No qual esse k aqui representa uma constante característica dos objetos em estudo. Beleza? Segundo essa equação, caso a variável y sofra um aumento de 64 vezes, podemos afirmar que a variável x sofrerá um aumento de... Bom, pessoal, olha só. A gente vai ter que relacionar o x e o y, beleza? Devemos relacionar os dois. Tranquilo? Olha só. O x, ele depende do y, beleza? O x depende do y. Ou seja, o x vai ser a minha variável, que a gente vai chamar de variável independente. Geralmente é o contrário, né? Sempre é o y que vem aqui e depois o x aqui. Só que essa questão veio para mostrar que a letra não faz diferença. O que faz diferença é o entendimento da função, tá? Então, x é a variável dependente, no caso, né? A variável dependente, que vai depender do valor de y, tá? E o valor de y é a variável independente. Eu posso colocar qualquer valor aqui. Neste caso, especificamente, eu vou colocar 64. Por quê? Vai aumentar 64 vezes? Vamos supor que aqui é igual a 1, tá? 1 elevado a qualquer expoente vai dar 1. Vamos supor que essa constante também é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Então vai dar 1, 1 e 1, tá? Só que aí eu vou aumentar 64 vezes isso aqui, ou seja, vou multiplicar o 1 por 64, que vai dar 64. O que vai acontecer? Vamos ver aqui? Olha só, se eu substituir aqui por 64, vai ficar 64 elevado a 2/3, concordo? Fazendo essa continha aqui, vocês lembram, né? Quem está na sombra vai para o sol, então ele fica aqui e a gente faz uma raiz aqui, ó. 64 permanece aqui no radicando. E aqui, ó, esse cara foi para o sol, né? E isso aqui foi para a sombra. Muito bem. Pronto. 64 ao quadrado, raiz cúbica dele. Beleza? Vamos lá, então. Vamos fatorar esse 64. Olha só. Por 2 dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Isso aqui você já sabe fazer, né? Beleza, né? Tem que aprender isso aqui, né, gente? Bora lá. Aqui, ó. 2 elevado a 6. Muito bem. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a 6. Fechou? Bom, então eu venho cá, ó, e faço assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 6 elevado a 2. O 6 ficou feinho aqui.
fazer melhor. 2 elevado a 6 elevado a 2. Potência de potência. O que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então fica assim, ó. Raiz cúbica de 2 elevado a 12. Muito bem. 6 vezes 2, 12. Corta esse 3 com esse 12. Vai ficar quem? 2 elevado a 12 dividido por 3, 4. Beleza? E 2 quartos? 2 elevado a 4, quanto que é? 16. Ou seja, qual é o resultado que me deu? Se eu começasse com o número 1 aqui, ó, seria 1 elevado a 2 terços, que me daria 1. Supondo que isso equivale a 1, então ficaria 1 vezes 1 é igual a 1. Beleza. Não sofreu nenhum aumento x, né? Só que aí eu venho cá e olho e dá 16. Se eu considerar esse constante k ainda igual a 1, né? Eu vou ter 16 de aumento em x. Beleza? Então eu vou aumentar 16. Enquanto eu aumento 64 aqui, equivale a aumentar 16 aqui. Beleza? Porque aí a nossa função, ou a nossa equação, né? Essa aqui a gente pode também ver como uma função. Beleza? Essa função ficaria dessa forma, olha só. X igual a k vezes 16. Um aumento de 64 faz aumentar quanto em x? Faz aumentar 16. Beleza, pessoal? Vocês entenderam? É isso, então. A alternativa, então, letra C. Letra C, beleza? Lembrando que essas grandezas são diretamente proporcionais. Enquanto o y aumenta, o x também aumenta. Beleza, pessoal? É isso. Então, repetindo, resposta letra C, tá? Aumento de 16 vezes. Essa foi mais uma questão do IFMG, beleza? Bora para mais uma? Bom, pessoal, continuando resolvendo aqui mais questões do IFMG, vamos a essa aqui. Pessoal, essa questão aqui, se você for olhar bem, tem um texto enorme, tá bom? E recomendo vocês irem direto para o enunciado. Como aqui eu estou só explicando a questão, eu vou ler todo o enunciado para falar para vocês que isso aqui não é importante, tá? Olha só, há pouco tempo, o fenômeno da internet transformou o jornalismo, contribuindo para a democratização das notícias e a possibilidade de cada um de nós termos nossos 5 minutos de fama, validando a previsão do pintor pop Andy Warhol. Acho que é assim que fala, né? Warhol, sei lá. Já a mídia social trouxe voz a todos. Alguns personagens tornavam-se influenciadores, né? Com milhares de seguidores. Mesmo sem ter preparo para tal, né? Muitas vezes serão cancelados para usar o novo jargão popular por alguma barbaridade que falam. Aquele que influencia pelo mais diversos meios, né? Todos esses meios aí tem grande possibilidade. A ética deve linear nesse percurso. Um dos maiores experts sobre o tema da modernidade, o filósofo contemporâneo Zygmunt Bauman, considera as mídias sociais uma grande armadilha. Ele dizia que nas redes é muito simples segregar e falar apenas com aqueles que lhe aplaudem, né? E evitar os que divergem, sendo por fim uma ferramenta de eco para suas próprias vozes. Então ele está criticando, né, que quem faz determinado conteúdo, né, por exemplo, o meu conteúdo aqui, ele está criticando, por exemplo, que a possibilidade de eu transmitir o conhecimento somente para aqueles que concordam comigo, que não é verdade, né? Aqui no caso eu transmito todo o meu conhecimento, né, todo o meu preparo, né, para vocês alunos, para que vocês consigam fazer a prova do IFMG do Colune, e para aqueles que não querem fazer a prova do IFMG do Colune, mas querem aprender mais, são todos bem-vindos, tá bom? Podemos definir como bolhas os grupos segregados que aparecem nas redes e que Bauman pontua como meio de eco para as nossas próprias vozes. Então ele fala sobre as bolhas, né? E vamos focar nisso aqui. Ao analisar o comportamento de crescimento de uma bolha específica, verificou-se que o tempo necessário para esta bolha atingir um determinado número de pessoas é expresso pela expressão. E aí, pela equação, desculpa, é expresso pela expressão, ficou meio redundante, né? Equação, gente, vai ter igual a zero. Agora, repara o seguinte, 5t ao quadrado mais 3t mais 310t, né, igual a zero, em que t é expresso em dias e t igual a zero
é o dia de aparecimento dessa bolha. Então, quando t é igual a zero, quer dizer que apareceu a bolha, beleza? Só que essa expressão é válida durante todo o período de existência da bolha. Ou seja, a gente tem agora uma função. Por quê? Ela vai continuar. E consideremos que essa aqui é uma função contínua, né? Ela não tem nenhuma descontinuidade lá na sua escrita do gráfico, tá? Não tem nenhuma descontinuidade, ou seja, não dá nenhum salto, nenhum corte, tá? Então ela vai continuar. Então f de x é igual a menos 5t ao quadrado mais 310t, beleza? Então essa é a minha função que eu vou trabalhar, tá bom? O t vai ser em dias e o f de x vai ser, no caso, o meu número máximo ou número de pessoas, né? Dessa bolha, tá bom? Podemos afirmar que o dia em que a bolha atingirá o número máximo de pessoas e o número... a bolha atingirá o dia que ela atingirá o máximo de pessoas e qual vai ser esse número máximo de pessoas, né? É o que está perguntando aí, repara. E aí tem as alternativas. Primeiro está a quantidade, o dia, né? Estou colocando assim, o dia que vai aparecer essa bolha no número máximo, né? O dia que ela vai atingir o número máximo de pessoas e qual é esse número máximo, né? Se a gente for reparar aqui, gente, essa aqui é uma equação do segundo grau, né? É uma função do segundo grau, na verdade, né? Ou seja, ax² mais bx mais c, ok? Tem esse formato aqui, onde o a é o termo que acompanha o x ao quadrado, no caso é menos 5. O b que acompanha x, que no caso aqui é o meu t, né? Que acompanha o t sozinho, t elevado a 1, né? 310, o b, tá bom? E o c, como não tem aqui, é zero, né? Ele é um termo nulo, no caso aqui ele é um termo independente, mas nessa equação aqui, nessa função, ele é nulo. Fechou? Tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, vamos elaborar esse gráfico? Lembrando que o gráfico de uma função parabólica, ou uma função do segundo grau, uma função quadrática, como você quiser mencionar, é uma parábola, é uma concavidade assim, tá bom? Então, vamos já tentar esboçar alguma coisa aqui. Né? Eu tenho aqui meu gráfico, né, XY. Repara o seguinte. Ok, uma notificação, não preocupe. Mas enfim, olha só. A gente tem aqui, se a gente colocar t igual a zero, o que vai acontecer com a minha função f de x? Que a gente também pode chamar de y. Também vai ser igual a zero, não vai ser? Porque olha só, tampa isso aqui, porque vai ficar t igual a zero vezes menos 5, zero. 310 vezes 0, 0. 0 mais 0 mais 0, 0. Beleza, pessoal? Então, t igual a 0, f de x igual a 0. Tranquilo? Então, sabemos então que essa função vai passar pela origem, né? Agora vamos olhar para o coeficiente a. Ele aqui está positivo ou negativo? Ele está negativo, né? Lembra lá? Quando a concavidade é para baixo, tá? Quando a concavidade é para baixo, o coeficiente A, ele é negativo, tá? É menor que zero. Então, quando tiver assim, né? A gente lembra, está negativo, está triste, né? Então, a gente fala que ele está negativo, tá bom? Está negativo. Agora, quando está feliz, ó, aí a gente diz que está positivo, está para cima. Beleza? Concavidade para cima, está feliz, está positivo. E aqui está negativo para baixo, tá bom? É isso aí. Então, se vai ficar dessa forma, olha só, vai ficar mais ou menos assim, né? Ó. Minha parábola, mais ou menos. O que eu indico para vocês nesse momento é acessar o GeoGebra, tá? Esse software vai te ajudar a elaborar o gráfico dessa função, tá? Se você tiver dificuldade, tá bom? Porque é basicamente você colocar valores para t e achar valores para f de x. É tranquilo. Só que aqui o meu foco da minha questão não é saber o gráfico em si, é saber um ponto específico, que é o ponto máximo. Lembra lá que o ponto máximo vai definir por essas formulinhas aqui, ó? A gente vai chamar o ponto máximo de vértice. E esse vértice tem o x do vértice e o y
do vértice. As coordenadas desse ponto que a gente vai chamar de vértice. Vai ser esse ponto aqui, ó. Tá bom? X do vértice e Y do vértice. Beleza, pessoal? Vai ficar assim, olha só. Y do vértice, X do vértice. E assim vai ser a minha coordenada. Só que quem é, para começar, o meu X do vértice? O meu X do vértice é exatamente o menos B sobre 2A. Tá bom? Ou seja, eu vou inverter o meu coeficiente B e dividir por 2 vezes o meu coeficiente A. Tá bom? E o meu Y do vértice vai ser o negativo também, só que agora do delta. Tá? Do delta. Do Y do vértice vai ser o delta dividido por 4A. Lembra quem é o delta? O delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Lembra da fórmula de Bhaskara lá? Ele aparece também. Beleza? Então, fechou. Esse vai ser o que a gente vai ter que fazer o cálculo. Tá? Esse vai ser o nosso cálculo. Tá? Vamos calcular então? Vamos pegar primeiro o X do vértice, né? Menos, quem que é o meu B? O B é o termo que acompanha X, ou a incógnita sozinha. A incógnita sozinha, elevada a 1 no caso, né? 310. Fechou. O 2A é 2 vezes... Não é menos 5? Olha só. Menos 5 acompanha o t ao quadrado. É o coeficiente A. Beleza? Então, menos 5. Fechou? Lembrando, pessoal, que aqui é x e aqui é t, mas tem o mesmo significado, tá? Pode ser qualquer letra que você pode usar, tá? Nesse caso aqui usou o t, que é de tempo, de dias. Tranquilo? Então, fechou. Aqui a gente faz a continha, né? Menos 310 dividido por menos 10, né? 2 é 5. E aí a gente, menos com menos dá mais. Corta 0 com 0, fica 31. Tá bom? Então, 31 vai ser o meu x do vértice. Esse 31 vai ser o tempo, né? Então, de cara, dá para descartar a letra C e a letra D. Porque, olha só, tá falando letra A e letra B, 31 e 31. Agora tem que achar o número de pessoas. Esse número de pessoas vai ser exatamente o meu Y do vértice. Tá bom? O número máximo de pessoas. Tá? Já que esse aqui é o X máximo, que vai ser o X do vértice, que vai ser o número de dias, que está colocando aí na questão, o número de dias... Na verdade, o dia, né, em que a bolha atingirá o máximo de pessoas. Vai ser o dia 31, tá bom? E aí a gente continua, né? Aqui agora, ó, menos... Aí eu coloco lá, ó. Quem que é b ao quadrado? É 310 ao quadrado. Tá? Olha só, para essa questão aqui, nem precisa a gente copiar, porque, ó, menos 4AC. O C não é igual a zero? Não é igual a zero? Então vai cortar isso aqui tudo, não vai? Então nem precisa de eu copiar. Tá bom? Você vai cortar tudo. Não precisa de eu subtrair. Vou subtrair com zero, vai dar o próprio número, né? 4 vezes menos 5, que é o meu A. Fechou? Então a gente vai ter lá menos 310 ao quadrado. Sempre lembrando, parênteses, tá? Porque se eu tirar o parênteses fica só 310 ao quadrado e o menos esquece dele, né? Mas não é bem assim não. E aqui, menos 20, ok? Agora sim, menos com menos dá mais, né? Vai ficar 310 ao quadrado dividido por 20. Quanto que é 310 ao quadrado? Não é 310 vezes 310? Não é isso? Show! Divido aqui, ó. Tiro 4 0 com 0. Beleza? Aqui, olha só. Eu vou fazer essas continhas aqui, ó. Vou fazer 31 vezes 31. Depois eu acrescento um 0. Tá? 1 vezes 1, 3. Aqui vai dar 93. 900... Opa! Falo uma coisa e escrevo outra, né? 961. Como tem um 0 aqui, né? Ó, então eu coloco um 0 aqui. 9.610. Agora sim, dividido por 2. Vai dar quanto? Vamos aproveitar até esse número aqui, olha só que legal. Aqui vai sobrar 1, desce o 6. 16 por 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Vai sobrar 0. Desce 1. 1 divide por 2? Não. Mas o 10 divide, né? Colocamos um 0 aqui. 10 por 2, 5. Quanto é feio, né? 4.085, tudo tombado, né? Vamos colocar direito aqui. 4.805. Não é 4.085, não. 4.805. Qual alternativa sobrou para nós? Letra A. Então, quando x
do vértice é 31, o y do vértice é 4.085. Beleza, pessoal? Tranquilo? É uma questão fácil, tá? É uma questão de função do segundo grau, tá? Mas é uma questão que exige interpretação, tá? Se você não conseguiu entender, tente de novo, tá? Que você vai conseguir, porque não é uma questão muito complicada, tá? É uma questão que dá para entender. Se você não conseguiu entender, a gente vai tentando, assiste de novo a questão, tá? Para você compreender tudo que eu disse na aula, fechou? Só lembrando, né? Dessa formulinha aqui de equação quadrática, tá? Lembrar da função quadrática, lembrar que é uma parábola, tá bom? E as formulinhas de x do vértice e y do vértice, beleza? Essas duas aqui. Beleza, pessoal? Além das concavidades, né? O feliz e o triste. Tá bom, pessoal? Vamos para mais uma questão? Simbora. Bom, galera, vamos para mais uma questão, certo? A última da nossa videoaula. Lembrando que você está gostando do vídeo, deixe sua curtida, seu comentário e se você se interessar por mais aulas, é só deixar aqui nos comentários ou então me mandar mensagem e conversar através dos comentários também, que eu entre em contato com você. Fechou? Valeu! Olha só, vamos para mais uma questão então. Essa questão é mais tranquila para a gente fechar nosso conteúdo, tá? Hoje falando sobre funções, tá bom? Então vamos lá. Márcia foi contratada como vendedora em uma loja de cosméticos e seu contrato ficou acordado que seu salário mensal era de... Então vamos para o quadro aqui e olha. O salário mensal dela era fixo 1.212 mais 3,5% para o total de vendas dela do mês. Então se ela vendesse, sei lá, X reais, pegava 3,5% desses X reais, né? E adicionava o salário fixo dela. Tranquilo? Só que tinha um porém, né? Contudo, no mês em que Márcia atingir a meta de vendas, a parte fixa do seu salário também sofrerá um acréscimo. Então, em vez de ser 1.212, ela vai sofrer um acréscimo se ela atingir a meta. Acréscimo de quanto? Acréscimo de 0,5% no fixo, né? Esse salário fixo aqui. Tranquilo? Vamos calcular esse acréscimo primeiro, né? Porque está falando o seguinte, né? Considerando que neste mês Márcia atingiu a meta. Então, se ela atingiu a meta, vamos calcular já de uma vez, né? Quanto que é esse 0,5%? Gente, bom, 0,5%, você vai lembrar que porcento é sobre 100, né? Por 100. Tranquilo? Por 100. E agora a gente tem que deixar esse aqui um número natural, né? Um número inteiro. Se eu multiplicar por 10, o que vai acontecer? Se eu multiplicar por 10, vai andar com a vírgula para a direita. Isso mesmo. Se eu andei com a vírgula para a direita, 5,05. Beleza? Aqui 100, adiciona um zero, fica 1.000. Tranquilo? Vou deixar 5 milésimos dessa forma. Tá bom? Porque aí, se eu transformar em número decimal, também vai estar tranquilo. Só que aí, esse é o meu acréscimo. Tá? Só que aí eu vou acrescentar essa porcentagem do próprio salário. Ou seja, é 0,5% do salário que eu vou acrescentar ao salário. Ou seja, eu acrescentando uma coisa já inteira, né? O que representa o inteiro? Gente, não é o número 1? Então, o que eu faço? Eu pego o meu salário fixo, né? 1.212, ali, ó. E multiplico por quem? Pela soma de 1 mais a minha porcentagem. 5 milésimos. Tranquilo? Essa é a fórmula de acréscimo, tá? De acrescentar alguma coisa. Acrescentar percentualmente falando, né? O acréscimo percentual é o valor inicial vezes 1 mais a minha porcentagem. Beleza? Fechou, então. Eu pego 1.212 vezes 1, 1.212. Aplico o distributivo, né, galera? Ó, apliquei distributivo aqui agora, ó. 1.212 vezes 5 dividido por 1.000. Show! 1.212 mais. Quanto que vai dar essa operação toda? Vamos fazer aqui, ó. Fazendo ela aqui no cantinho, a gente tem o quê? 1.212 vezes 5. Rapidão aqui, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 6. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Ótimo. 6.060. Só que aí está dividido por 1.000, né? O
que a gente faz quando divide por 1000? Anda com a vírgula, isso. 1, 2, 3. São 3 zeros, andou com a vírgula 3 casas. Muito bem. 6,60. Ou melhor, 6,060, que é basicamente, se eu vou trabalhar com centavos aqui, né? Reais e centavos, eu posso tirar esse último zero aqui, que não vai fazer diferença, né? Vai ficar 0,6 centavos. 6 reais e 6 centavos. Tá bom? Então, beleza. Acrescenta 6 reais e 6 centavos, fica o salário dela 1.218,06 centavos. Tá bom? Então, o salário fixo dela vai ser esse. Beleza? Só que aí tem um mais aqui, né? Ó. Ele vai somar com o quê? Olha para as alternativas. Podemos eliminar a letra A e a letra B, né? Ficamos entre C e D. Por quê? Y é igual a 1.218, 0,06, né? Mais, né? O que a gente vai calcular? 3,5%. Galera, isso aqui é fácil, né? Já que a gente já viu como que funciona, né? Olha só, 3,5 é o quê? Por cento. É 3,5 sobre 100, né? Eu multiplico por 10 aqui, fica 35 sobre 1000. De boa, pessoal? De boa, né? Agora o que eu faço? 0,035. Por quê? Dividir por 1000 vai dar com a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Show! Alternativa C. Beleza? E Y é igual a 1.218,06 centavos mais 0,035x. Beleza, pessoal? Deu para entender? Aqui pegamos até um pouco de matemática financeira, né? Um pouco de acréscimo percentual, um pouco de porcentagem. Foi até bom que trouxe uma parte que relaciona uma função, né, com uma porcentagem. Fechou, pessoal? Então, os recados estão dados. Compartilha, curte, comenta, dá aquela força para mim aí, para mim continuar trazendo intensivos e trazendo também mais conteúdo de matemática aqui para você, certo? Espero que vocês tenham entendido, acima de tudo gostado. Até a próxima e tchau!